Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje tá super fofo, esbanjando criatividade, esbanjando cores. Tentei selecionar para vocês os melhores quartos infantis para você se inspirar. Tem vídeos para bebês e vídeos para crianças um pouquinho mais velhas. Quartos de princesa, tem quartos de príncipes e simplesmente tem quartos sem decoração nenhuma específica, mas quartos lindos, onde alguns foram abusados das cores e alguns uns tons mais neutros. Ou seja, tem quarto para todos os gostos. Quando a gente vai pensar num quarto infantil, muitas vezes a gente leva em conta a questão da beleza e nem sempre a beleza é fundamental. Muitas vezes a gente tem que ver o funcional desse quarto. É um quarto para um bebê recém-nascido? É um quarto infantil? Que idade tem essa criança? E como que a gente vai organizar toda essa logística desse quarto? Então, muito mais importante que a beleza é a questão funcional e principalmente questão de segurança. Quando eu falo em questão de seguranças, eu falo, por exemplo, cantos arredondados. Então a gente vai mandar fazer algum móvel sob medida, se atentar aos cantos, se atentar à segurança da criança, a idade, o tamanho, o que essa criança vai fazer dentro desse quarto. Ela só vai para dormir? Esse vai ser o cantinho onde ela vai também brincar? É um quarto de estudos, ela vai estudar nesse quarto? Eu preciso colocar alguma mesinha de estudos? Eu preciso deixar espaço para ela guardar os brinquedos? Ou muitas vezes eu não tenho espaço, o quarto é pequeno e eu preciso colocar tudo isso dentro desse quarto. É possível sim, e nem por isso deixar de levar em conta a segurança dessa criança. Tem que selecionar alguns quartos mais elaborados, com ajudas de arquitetos, engenheiros, mas também quartos simples, com o básico e que também são lindos. Vocês não precisam muitas vezes se inspirarem em imagens da internet, aqueles quartos famosos que foi gasto uma grana. Você pode montar o quartinho conforme a sua situação financeira. E muitas vezes esses quartinhos simples são mais bonitos do que aqueles quartos cheios aí de free. Como eu estava passando no começo agora do vídeo, a gente tem que pensar na segurança, funcionalidade, questão dos cantos, segurança e também quanto tempo que essa criança vai usar esse quarto. Ela é bebê, mas ela vai crescer. Então, por exemplo, esse berço que hoje eu vou utilizar, eu consigo estar utilizando esse berço quando ela é recém-nascida e ela vai crescer. Eu consigo, por exemplo, estar descendo esse berço para que fique seguro conforme ela for crescendo, conforme ela for ficando mais velha, mais independente. E muitas vezes o pensar nisso não é muitas vezes também pensar na criança, mas no nosso bolso. A gente não vai ficar trocando uma decoração de quarto cada 6 meses, 1 ano, conforme a criança vai crescendo, eu tenho que ficar trocando todo o quarto. Eu posso sim investir uma vez nesse quarto e depois eu só vou modificando alguns detalhes. Outro detalhe que a gente precisa estar atento é a questão da criança ter acesso a brinquedos. Então a questão do quarto lúdico, com cores, muitas vezes um detalhe simples que a gente não se atenta é a questão de um tapete no chão desse quarto. Essa criança vai ficar no chão, ela vai ficar brincando. Tem um tapete onde ela não fica sentada num piso gelado, no chão frio. Isso é todos os detalhes que a gente precisa pensar também. Isso não é nada relacionado à questão de valores a um quarto caro, mas sim a detalhes que a gente precisa sim pensar. Outra coisa que a gente muitas vezes não se atenta, vai pelo bonito, é a questão de brinquedos com selo do Inmetro. Observe se os brinquedos que vocês compram, se ele tem esse selo e principalmente se o brinquedo que essa criança está usando é de acordo com a idade dela. Por exemplo, uma criança ali de 2 anos, 1 ano, 2 anos, que coloca muita coisa na boca. Eu não vou deixar brinquedos pequenos, pecinhas muito pequenas, porque o que? Essa criança, a primeira coisa que ela vai fazer, qualquer coisa que ela pega, até crianças menores que isso, 6 meses, 1 ano, que tudo vai para a boca, a chance de ocorrer um acidente doméstico, da criança estar ingerindo essa pecinha é muito grande. Então a gente precisa ficar atento a isso também. Então, sem muito falar, o intuito desse vídeo é mostrar inspirações para vocês. Então eu só quis passar aí uma introdução do que vocês precisam observar e agora eu vou trazer algumas imagens para vocês se inspirarem. Espero muito que vocês gostem.
Esse primeiro quarto, quarto de uma princesa, toda rosa, todas com os detalhes das luzinhas, os nichos, um quarto lindo que toda menina sonha em ter. Achei muito fofo, por isso que eu trouxe aqui para vocês, detalhes ali para colocar os livros, tudo muito bem pensado. Esse próximo quarto, estilo montessoriano, lindo, maravilhoso, cheio de cores, lúdicos. E se você não conhece esse estilo, é um estilo que defende a liberdade e a autonomia da criança. Podem observar que não existe berço, é no chão. Isso faz com que a criança tenha liberdade para ela sair e voltar da cama a hora que ela quiser. Ela tem essa liberdade, essa autonomia dentro desse quarto. Então, esse estilo montessoriano, ele defende muito isso. Aqui um próximo estilo também, um quarto de uma princesa, estilo unicórnio, todo lindo, a decoração e sofazinhos, o quarto de bebê, os quadros, unicórnio na parede, tudo pensado para que fique um quarto aconchegante, um quarto lindo para essa princesa. Outro quarto lúdico com detalhes coloridos, as cores esbanjando nesse Lego, a proteção da rede, a cama superior, a iluminação virada para essa cama, se a criança quer ler, se quiser fazer alguma outra atividade, tudo isso foi pensado. Então é uma ideia e alguns detalhes que a gente precisa pensar sim na hora que a gente for fazer uma decoração para o quarto. Outro quarto aonde eles esbanjaram das cores, as paredes, as prateleiras, os detalhes dos móveis mais neutro, então eles brincaram, deixaram os móveis numa cor só e esbanjaram das cores nas paredes, o que ficou muito legal, saber unir esses dois. Aqui um quarto todo clean, detalhe para esse papel de parede ou essa pintura, né, um projeto de quarto, maravilhoso, e pode observar que os detalhes são a cortina, o tapete, a cama, o guarda-roupa e esse papel de parede. Não tem muito investimento e ficou lindo. Esse próximo quarto eu acredito que não seja o quarto em que a criança durma, mas é um quartinho de brinquedo, um quartinho onde a criança se diverte, brinca, pode observar a cabaninha, os detalhes da girafinha, tudo muito bem pensado, super criativo também. Um quarto simples, pode observar que não tem muita frescura, muito papel de parede, detalhes, nichos, camas suspensas, nada, é um quarto muito barato. O detalhe ficou para essa pintura na parede, esse avião pintado, simples, mas muito lindo. Esse próximo quarto neutro, uns tons de madeira, maravilhoso, provavelmente essa criança é um pouquinho maior, não é uma criança ali menor que 4 anos, mas super lindo, super criativo, detalhes para bicicleta ali na parede, né? Como fez um charme. E tem tudo. Tem a cama, tem mesinhas de estudo, o suficiente. Aqui um quarto esbanjando cores, mais um quarto colorido. E souberam até cores fortes, esse verde mais escuro, esse tapete todo branco e preto, então não precisa ser o azul e o rosa, você pode sim usar outras cores nos quartos da criança e também ficam muito lindos. Aqui falando em cores, que quarto game mais show, desde o escorregador, a cama embaixo, a caminha em cima para brincar, cheia de detalhes, lindo, maravilhoso. Detalhes também optaram pela questão da segurança, colocaram essa grade e achei super show esse quarto. Um quarto todo branco e preto. Novamente, quartos infantis não precisam ser necessariamente rosas e azul. Um quarto branco e preto para criança fica assim um charme. Tem a mesinha de estudos, tem a cabaninha, tem tudo que a criança precisa nesse quarto sem a necessidade de outras coisas. Aqui um quarto duplo, então, para quem divide quarto, lindo. Podem observar que elas têm estilos diferentes, uma mais branquinha, outra mais rosinha, mas são 2 quartos. Trouxe essa ideia para mostrar que é possível sim ficar lindo, 2 personalidades diferentes usando o mesmo quarto. Aqui que maravilhoso esse quarto. E o detalhe é todo nessa parede. Então, as pinturas, não precisa investir muita grana novamente. Detalhes ali para a parede na nossa direita, alguns detalhes o L, alguns detalhes a mais, mas a pintura foi o que fez o charme nesse quarto. Novamente, um quarto
montessoriano, a cama no chão e simples, gente, todo clarinho, sem muito frico-frico. A cama, tudo que a criança precisa tem aí, uma mesinha de apoio, essa escadinha, o quadro, tudo maravilhoso e puxado pro rosa. Aqui o charme fica para as luzinhas, montessoriano novamente. Adorei esse tapete, achei lindo, sem contar as luzinhas que deram um charme nessa cabaninha. Eu falo cabaninha, né? Mas nessa cama diferente, e aí, super show! Esse é a nossa capa do vídeo. É o quarto que eu mais gostei. Não tem puxados, as cores puxadas rosa e azul. Não tem como a gente saber se é um quarto de um menino, uma menina. Lindo, sem muita frescura e o detalhe para os quartos todos numa cor só. Aqui mais um quarto simples, 5 quadrinhos, uma pintura na parede e uma cama. Aquela questão que o menos é mais. Um quarto lindo, organizado, com a cama, tudo que a criança precisa. Um tapete para ela não colocar os pés no chão, manter o pé quentinho, não precisar sentar no chão, super show. Outro quarto simples, detalhes para paredes, pinturas, papel de paredes, o quadro, uma cama simples, não precisa de muita coisa, ressalto novamente, questão de nichos, decoração, iluminação. Que quarto lindo com essas cores mais pro azul e o rosa, um quarto maravilhoso e sem muitos detalhes. Essa próxima imagem, novamente um quarto compartilhado, detalhes para a parede em azul, esse tapete todo colorido, o estilo da cama muito diferente, achei super joia e o tamanho das camas também são diferentes, adorei esse estilo, super fácil de fazer também. Aqui mais uma cabaninha, mais iluminação, tons mais neutros, puxados mais para o bege, mais esse verdinho claro, mas super lindo, um quarto simples e novamente a iluminação fazendo todo o charme nesse quarto. Detalhe também para esse quadro, que ficou muito lindo. Aqui um outro quarto simples, até um nicho de caixota eles conseguiram colocar e deu um charme nesse quarto. Ele é todo branco e aí com esse nicho rústico ali é o que chama atenção. Aqui é uma parede, né? Toda cheia de coração. Conseguiríamos estar fazendo com papel contact, com papel de parede ou simplesmente pintando. Bem fácil de fazer também. Aqui um quarto neutro, provavelmente é uma criança um pouquinho mais velha, não é um recém-nascido nada, né? Não tem o bercinho, nem o estilo montessoriano, mas tons neutros e que dê um charme super lindo esse quarto. Saindo do neutro novamente com cores. Esse azul super jóia, detalhe para as luminárias, né? Tanto na nossa direita, como se fosse uma nuvem, como se fosse na esquerda. Detalhes para as cordas, o balanço, super show. Quanto quarto lindo! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!